muito novo, tu. Tem time nem nada. TV Cruz, TV Beleza. Cruz, né? TV Cruz. Cruz. Muito bem, amigos. Boa noite. Nesse 1º de abril, nessa segunda-feira chuvosa. Segunda-feira, 1º de abril, de bimundial sem Libertadores, rebaixamento no Paulista, título brasileiro de 87, dia de água em abundância no estádio, dia de ter estádio, para quem não tem estádio, dia de campeão mundial pelo fax, Andy Júnior que entende de sinal de fax, título nacional do Vozão, Penta, também, Penta Fake, é o Penta Fake. Bi do Galo, né, que também tem, Anelka no Galo, Drogba no Corinthians e por último o Pato no Palmeiras. Então esse é o 1º de abril. Grande chapéu. E para completar, acompanhe que hoje a gente vai sortear uma camisa ao fim. 1º de abril, não vamos sortear pitombas nenhuma. Então estamos iniciando mais uma vez o nosso Vamos clubismo. sortear a camisa do Henrique, metade Palmeiras, metade Corinthians. Se alguém quiser mandar pra gente uma camisa metade Palmeiras, metade Corinthians, a gente está procurando para que o Henrique possa utilizar. E ao final do programa nós vamos esclarecer o porquê desse Hoje? meio a meio, desse Hoje? meio time. É hoje. Ouvi dizer que Não vá. Mas não pode ser mentira, não. Tem que ser verdade. Então a gente está iniciando, pessoal, o Clubismo Futebol e Resenha, nosso segundo piloto, nossa segunda edição, em agradecimento ao Gol de Ouro, que é o nosso patrocinador, direto dos estúdios da Rádio Tupinambá. E a gente hoje vai falar sobre alguns temas que a gente trouxe, mais organizado, no horário, para ninguém matar a gente. Abraço pro David, como sempre. Senão ele vai mexer então o saco essa galera do já trabalho. vendeu os rádios aí que compraram, né? Compraram os rádios no programa passado. Um monte de gente comprando rádio aí. O pessoal achou que ia ser no rádio, mas por enquanto a gente tá só no estúdio, né? Foram até no Procon. Teve a denúncia de Procon porque o cara comprou o rádio e não utilizou. E aí não teve problema. Culpa do Pio. E aí a gente vai começar aqui nos destaques iniciais de cada um. Hoje nós vamos falar sobre a rodada do fim de semana, né? Sobre os clássicos. Vamos falar também sobre... A gente pretende falar hoje sobre clube grande. Seu clube é grande ainda? Você faz parte do seleto grupo dos clubes grandes. Guará é grande. Vamos falar sobre torcedor, sobre mimimi, sobre torcida terceirizada, sobre torcedor que vai assistir o jogo do seu time sem a camisa do seu time. Aconteceu isso com um componente aqui do grupo. E quando o torcedor vai com duas camisas pro estádio, uma embaixo da outra. E quando ele vai com duas camisas e taca as costas no armário, idiota. Quem foi esse ridículo? Enfim, vamos começar. Rafael, seu destaque inicial, por favor, nessa segunda-feira, dia 1º de abril, sem mentira, pessoal, por favor. Boa noite, pessoal. Eu queria começar meu destaque de uma forma diferente. Na verdade, eu queria dar uma dica cultural de um filme que eu vi esse final de semana. Excelente, foi até indicado a 6 Oscars. É um filme previsível, o final? Previsível. Já vi filmes parecidos? Já vi alguns parecidos, sabe? E assim, o filme, pra quem não viu, que eu indico, se chama Vice. Foi indicado a 6 Oscars esse ano. Muito bom, muito bom. Ou Vice, né? Ou Vice. Muito bem. Pros vascaínos, Vice. Isso não foi piada pra ninguém, deu pra perceber. Pio, Gilmar Pio, qual o seu destaque hoje? O que você quer? O que você viu aí nesse fim de semana? Rapaz, a final, Rodinei, né, imitando como sempre, sendo o melhor jogador aí do Flamengo. Você viu como isso aconteceu, não? Vários blogs se juntaram e pediram pra votar na Globo, na página da Globo. Ele tava com 5%, 4%. Igual o Kudela. É o Kudela. Já pensou um cara daquele jogador de futebol? E outra, detalhe, o São Paulo foi atrás dele pra contratar ele, viu? Eu vi uma manchete agora à tarde. São Paulo foi atrás pra contratar em definitiva por empréstimo e o Mengão bateu o pé, não deixou o Rodinei. Era uma briga feia assim, não, é teu. Pode ficar. Estavam brigando aí pra ver quem que ficava com o cracaço Rodilindo. Henriquinho. Como não poderia deixar de ser, o destaque da rodada do fim de semana é no time dos milhões, mais um jogador milionário chegando ao time tricolor. 22 milhões de reais é o preço da nova contratação. 5 milhões de euros. Jogador versátil, pedido especial do novo técnico. Eu recebi uma mensagem que agora ele vai mudar de nome, como ele tá chegando pro São Paulo, é o Tchutchuca, não é mais o Tietê.
Parece que eles Isso é maldade. escolheram Como bem seria? a fotografia, né, de apresentação do Tietê, né? E como vai Não ser é? então Um gol a contra o recepção? São Paulo pelo Tchutchuca, Palmeiras. vem aqui pro seu cucão. Porra, e o Cuca, velho. E tem esse detalhe, o São Paulo foi anunciar o Tietê e colocou a foto dele justamente Nossa, comemorando um gol ninguém A galera percebeu. quer demitir o estagiário agora. contra o Palmeiras. Aí colocou até aqui assim, ó. O verso- Ah, tudo é culpa do estagiário. Esse São Tem Paulo. que botar, tem que botar. Semana passada a gente falou que São Paulo, se a coisa não tiver difícil, ele complica, né? E aí foi o que aconteceu mesmo. Mas o Henrique tem razão. É um time milionário. É um time milionário. Tietê, 5 milhões de euros. E segundo o Vandy Júnior, Reais. banco. Banco. Chega pra ser banco. Ah, se o treinador tiver tem que ter o mínimo de moral de o time jogando o que tá jogando, não tirar ninguém, né? É, mínimo de moral. Vandy Júnior. O destaque é, primeiramente, né, sem clubismo nenhum, mais um bom jogo do São Paulo para quem tava na míngua, assim, de bom futebol, assim, 3 jogos em seguida o time fazendo futebol que você consegue ver, que tem uma certa esperança, que tem uma luz no fim do Vira túnel. favorito pro clássico agora, pra passar de fase? Não, nunca foi favorito, né? Nunca foi favorito. Percentual. Mas se quisesse realmente passar, tinha que ter matado o jogo agora no final de semana, que não fez. Então, acho que o problema aumentou, né? Mas, assim, o torcedor de São Paulo hoje, vendo o time fazer 3 jogos, assim, bons jogos, apresentando bom futebol, eu acho que é alentador, né? Pelo menos por enquanto. E de quem, E de quem é agora grande crédito? Mancini ou já é o Cuca que deu forma ao time? Pois é, eu não sei até que ponto aí vai a influência realmente dentro do bastidor do Cuca no São Paulo. Tem gente que diz que realmente ele está escalando o time. Eu acredito que não, ele não está. Ele Eu acredito interfere, que sim. ele tem gerência lá, mas eu acho que o dia a dia ele não tem gerência. E quem bancou mesmo os meninos, até pelo histórico do Cuca, eu acho que foi o Mancini. Eu acho. E o segundo destaque, antes do que eu vou voltar para São Paulo, foi e puxando um pouco a sardinha aqui para o futebol regional, é Fortaleza e Ceará, né? Cada um em primeiro lugar do grupo, né? Na Copa do Nordeste. Sim. Ganharam os jogos. Destaque para Fernando Sobral. Fernando Fez- Sobral fez de um casa. gol e deu 2 assistências contra o Partidaço. Esse foi o melhor jogador em campo, né? ganhou de melhor jogador. Então, eles dois, né? Cada um no seu grupo sendo primeiro, muito provavelmente, pelos que estão disputando as semifinais, né? Podem se cruzar numa final. Vai ser muito massa. A verdade é que jogo hoje de rei na final da Copa do Nordeste. o Ceará é o melhor Nordeste do Brasil hoje. Na verdade, o melhor futebol que é aquilo. A gente não sabe, vai começar o Brasileirão, né? O desafio é grande porque os caras estão na Série A. Mas no momento, parece que o Ceará hoje é o melhor futebol do Nordeste no Brasil, estado do Ceará. Está com problema na live, parece. Não sabemos se é internet. É internet. Deus queira que se resolva logo ali. Tá conectando aqui. Mete um 3G aí, velho. Vamos seguir, pior que tá ali no 3G, enfim. Vou meter logo aqui no meu. E pior que é Meter no daqui de 3G, daqui, ele não... Mas deixa eu ligar A minha live naquele dia lá foi tudo ligar 3G, quando a velho. internet voltar. No último programa, minha live foi tudo 3G. Foi mesmo, foi. Tem 3G ali, Henrique, pra Tem, meter tem. uma live? Tem. Então, vou ativar ali. Meter-lhe o gol e... Meter-lhe o gole. Ai. Senão nós vamos ser achincalhados. Temos um plano. Sempre tem um plano B. Temos um plano. A gente sempre tem uma dificuldade. Eu tinha, é claro. E ele manda compartilhar a porra do vídeo. Vou compartilhar. Porque ele encerra o vídeo. Ele encerra. Como é que dá pra saber aqui, Pedro? Compartilhar pra não perder. Porque É. Esse exemplo da semana passada. na live, Gravação. E tu tava também fazendo o teu aqui, Cleber? O quê? A gravação. Tá aí gravando. pelo menos pegou o início. E o que foi? Descarregou? Eu botei ali pelo Chupa se eu não coloco, se eu não coloco, chupa. Pau no cu. Voltou aí? Voltou? Estamos de Eu volta? tô sem internet aqui. Deixa eu ver. Estamos de volta? Tamo. Voltamos! Desculpa, pessoal. A gente dessa vez começou no horário para não perder a credibilidade, que nós não temos, mas de vez em quando dá um probleminha, porque aqui o estúdio fica muito isolado e a internet pode ficar ruim.
Bom, meu destaque inicial é sobre a rodada do fim de semana. Eu assisti todos os jogos grandes. Palmeiras e São Paulo, um jogo agradável de assistir. O São Paulo, Muito bom. que tem um padrão de jogo melhor que o do Palmeiras, por incrível que pareça. Eu repito nisso. A gente tem Palmeiras tem 2 laterais que não chegam. Você não vê uma jogada do Palmeiras de lateral de linha de fundo, você não vê. Então continua do mesmo jeito pra mim. O São Paulo fez o que pôde, Eu foi acho no que o limite. treinador percebeu isso e ele trocou os 2 laterais. Ele durante o trocou jogo. os 2 laterais porque tinha um amarelo. Olha a incoerência do Luiz Felipe Scolari. Ele troca os 2 laterais porque tem amarelo. E o Visionário. o Felipe Melo leva amarelo aos 14 minutos de jogo e ele deixa até o fim do jogo. Mas matou a pau Aí por causa eu- disso. Normal. Não tô discutindo isso. Felipe Melo foi o melhor jogador em campo. Em campo, nós tínhamos jogo. A questão é o seguinte: o Marcos Rocha levou um amarelo. E o menino que saiu machucado, o Vitor Luiz, também levou amarelo. Vamos tirar para não levar vermelho. Mas você não tá entendendo. O Felipe Melo já é acostumado a levar amarelo. Então ele Deixa consegue. ele não leve vermelho da Ele, primeira já, jogada. ele consegue continua. segurar Não, o pelo jogo. contrário, eu acho que narrei lá o jogo com o Ele Vandir pegou uns Júnior. 15 minutos, mano. Ele pegou, quando ele pegou o cartão amarelo, eu falei assim: agora ele vai jogar o jogo. E é sempre assim. Eu tava com o Vandir. Ele Foi o melhor em O campo. perigo é Ele só sabe você que tomar não pode vermelho levar mais. direto. O perigo é esse. Essa vez Você não foi tomar com vermelho amarelo, direto, apesar de expulso ele dele não vai. ter escapado já umas 3 vezes já durante esse ano de pegar cartão vermelho. Os laterais não têm experiência de ficar o jogo todo com amarelo. E eu disse antes do jogo, eu disse, Scolari rapaz, eu tá acho que correto em retirar. o Vitor Luiz vai ser expulso, o Anthony vai... E nessa vai- troca lateral eu senti falta do Mino Jean, de confiança total do Felipão. Eu tinha Não é certeza que ele ia entrar no segundo tempo. E ele ainda tá pra no Palmeiras. decidir a partida. Ainda tá no Palmeiras. É homem de confiança do E técnico. falando Queria que ele de, entrasse mesmo, pra reforçar falando o de São Paulo. Palmeiras e Libertadores, Palmeiras joga amanhã. Palmeiras joga amanhã contra o São Lourenço. Joga com alguns desfalques. Goulart não viajou, tá fazendo um trabalho de reposicionamento. liberação. O Scarpa, porque a avó dele faleceu. Dúvidas sobre o paraguaio que chegou machucado. O Gomes? O Gomes chegou machucado da seleção. E é uma semana até relativamente tranquila para os brasileiros na Libertadores, exceto pelo Grêmio, que precisa do resultado. O São porque Paulo também é muito Perdeu em casa o tranquilo. último jogo. o São Paulo também não está preocupado com a Libertadores, nem o Uma Corinthians. semana bem tranquila pro São Paulo. E na nem o Libertadores. Santos, nem o Fluminense, está todo mundo tranquilo na Libertadores. Então vamos começar Então, o que eu estava falando, o jogo tranquilo, o jogo do Corinthians e do Santos, um jogo muito amarrado para variar de bola aérea. Eu esperava que o Sampaoli entrasse com o Rodrigo para jogar, ele preferiu entrar com mais um meia ali para segurar. O Jean Mota acabou a pilha Duracell dele, não tinha de mais nada, que era o melhor jogador do Paulista até então. E o jogo carioca é o mais agradável para mim, porque é um jogo aberto. Foi um jogo muito aberto, de muita chance de lá e cá. Rivalidade em campo. Não teve briga, não teve bate-boca, não teve, né? O Abel não estava, eu até fiz uma observação aqui que o técnico... Mas foi assim porque foi amistoso, né, cara? não era Sei. valendo nada, Não né? valeu Sub-8 porra contra nenhuma. profissional, é isso mesmo. Ei, mas o Vasco é muito azarado. Quantos vídeos tem lá no estádio, o cara... campeão, não sei o quê. Sai o gol do Flamengo e o cara apagando aqui, matando aqui Eu o acho que, vídeo. mano, é a 5ª vez que o Flamengo faz isso com o Vasco. Agora sim. Fazendo igual aos 40 e... É a 40. certeza além da morte. Que regulamento espetacular o regulamento do Campeonato Carioca. A gente É publicou o regulamento. espetacular. Fantástico. O campeão do primeiro turno e o campeão do segundo turno tem o direito de ir para a final. Quadrangular final do terceiro turno, que é o que vai realmente alguma coisa. É. Incrível. O campeão pode não ser nenhum E dos o dois. campeão dos 2 turnos ainda pode não ser o campeão carioca. Por isso que eu digo, pintou, depois do Flamengo ter sido campeão, né? Eu acho que pintou o campeão Bangu. Fluminense. Fluminense. Estamos aguardando a piada do Fluminense. Fluminense aqui. Ó, só pra dizer quem tá acompanhando a gente, ó, Ronei Lira, Ronei, meu chapa, tá acompanhando, o Sandro, o Kelson, vou marcar uma reunião entre o Felipão e o Clevão pra se acertarem. Leva a sua mãe também, porque mulher sempre intermedia essas coisas. Leva a véia. E o chimarrão também, tá? Leva a véia pra gente... Que o velho Felipão É amor enrustido, Camarão. Kelson. E É, tu tem razão, o Wilson colocou muito bem, Kelson, e no final do programa eu vou colocar lá a postagem do porquê que o Wilson não veio hoje. A gente tem uma imagenzinha, um videozinho do porquê que ele não veio hoje, viu, Will? Mas ele mandou um ai de Ai, casa. ele mandou. Literalmente, viu? O Júnior, meu chapa, entrou. A Maureca que tá Opa! namorando, irmão do Rafael, tá Olha namorando. aí. Lá em Quixinha, Quixadá. O Fabiano Teixeira colocou aqui, ó, Penta Day. Parece que é uma provocação ao vozão. Só Vamos já falar parece, sobre isso. só parece. Vamos lá, pessoal. Então, vamos puxar aqui o primeiro tema, que são sobre os clubes grandes.
A gente tem muito falado que existiam 12 grandes. Eram os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 do Sul e os 2 de Minas, né? E aí muita gente provoca assim, ó, o Botafogo não é mais grande, o Vasco não é mais tão grande, o Fluminense tem um escritório jurídico muito grande, mas não é mais um clube grande. É assim mesmo que tá? Os times de São Paulo continuam fortes, não perderam nada. O de Minas, 111 anos do Galo, nessa semana que passou, mas assim, parece que ele foi fundado em 2013, pós-Libertadores, é o que dizem, né? O que vocês pensam sobre isso? O Corinthians ganhou o Libertadores um dia desse também, pô. O Corinthians começou nos anos 90, ganhou o Brasileirão nos anos 90. Hoje o Palmeiras publicou isso, viu? O Palmeiras publicou isso numa piadinha. O campeonato futebol brasileiro começou nos anos 90, piadinha de 1º de abril. Lógico que foi uma direta pro Corinthians. Alguns dizem que o Atlético Paranaense já tá merecendo entrar nesse hall. É assim mesmo, Botafogo não é mais. Vamos começar pelo Glorioso. A gente tem até uma estrela aqui que é tão solitário que a gente fez uma parceria e trouxe ele para ele ficar acompanhado agora. O que vocês pensam? Cara, eu acho assim, é bem complexo você afirmar hoje, né, que um time é grande ou pequeno. São muitos fatores, na verdade, na minha opinião, que faz um time ser grande, né? E um deles que muita gente quer... Supernatural. Que muita gente quer afastar, mas não tem como. Eu acho que é um dos fatores principais para você atestar a grandeza de um clube, que é a sua história, né? Então eu acho que esse é pra mim, para dizer se um clube hoje é grande ou não basta só título. Não basta só título. Você tem que ter uma história por trás. Então, esses clubes aí que o Cleiton mencionou, né? Os 12, né? Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, são times que têm história no futebol brasileiro. Então isso é o fator, para mim, primordial para considerar um time grande. É óbvio que tem as fases, né? É como a galera tira onda, não, o Vasco é grande, pô, só tá passando por um século ruim, né, e tal. Mas eu acho que a história do time, do clube, influencia totalmente na questão da gente poder afirmar se ele é grande ou não. Né? Só fazer um agradecimento especial, a gente não conseguiu, deixa eu ver aqui, parece que a gente entrou, não sei. Quero agradecer a Lara. Lara, obrigado por liberar o Vandir Júnior. Ela exigiu, me cobrou esse agradecimento, né? E falar do clube dela, né? Internacional. Torce pro Inter. E nas nossas enquetes, por acaso, eu fui acompanhar e sempre a Lara vota contra o Vandir Júnior, é por isso que o casal dá certo. Dá certo. Yanin. E aí, quem mais? Botafogo? O Vandir acha que o clube grande se baseia pelo contexto. Ou seja, não concluí, né? Ou seja, como já perguntou sobre o Botafogo, para mim o Botafogo é um clube grande. Para mim não, para mim ele já foi um clube grande. Eu acho assim, ele muito tem uma história complicado grande. Você dizer que um time foi grande. Então quer dizer que o Palmeiras, na época que estava segunda divisão, durante aquele tempo, não era mais um clube grande? Não estava grande. Tem o ser e tem o estar. É óbvio que não, sempre foi grande, entendeu? Não é porque o time vai para a segunda divisão que ele vai ser pequeno, não. E não é tanto que a repercussão, e a gente sabe disso, a repercussão de, por exemplo, o rebaixamento de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Vasco, é muito maior do que, por exemplo, o rebaixamento de uma Ponte Preta, que é um clube que tem história, um clube que tem história também. Mas se o Botafogo for rebaixado hoje, vira comoção de novo? Como virou no primeiro rebaixamento, por exemplo? Vira, pô. Eu acho que não, a gente aqui, eu acho que a gente aqui tem uma percepção diferente, por exemplo, da galera do Rio, em relação a esses clubes, né? Entendeu? Então a repercussão lá do rebaixamento do Botafogo é completamente diferente daqui, né? Do mesmo jeito que seria diferente, por exemplo, o rebaixamento do Botafogo e o rebaixamento do São Paulo, ou do próprio Flamengo, né? Aqui, especificamente aqui, porque a gente tem muito torcedor desses dois clubes aqui, né? Então a gente visualiza essa comoção na hora, né? Então acho que o clube, ele sendo rebaixado ou passando por uma fase ruim, ele não deixa de ser grande por conta disso. Ele cria a história para ser um clube grande. Até agora, esses clubes são grandes, né? Aí depois disso, o clube só pode se apequenar, né? Como alguns gostam de dizer. Apequenar, como o Aidar diz. Mas para deixar de ser um clube grande, assim, tem que ter uma reviravolta completa no clube como um todo, para deixar de ser grande. Cara, eu acho que hoje só dá para
a gente vê novos clubes grandes. Esses aí, para não serem mais grandes, eu acho que tem que ter uma reviravolta muito grande. Mas que tipo de reviravolta? Já Não, que o a clube história nunca vai... praticamente falir, não conseguir mais jogar como a Portuguesa, praticamente, pô. A grande questão, assim, eu concordo e discordo. Falir no Brasil não existe. É, meio Né? complicado. A legislação não permite que um clube venha a falir. O Botafogo, se fosse para falir, o Flamengo, antes da revolução financeira, era o clube que mais devia no Brasil, quase 800 milhões de reais. Então, assim, Por isso que vocês deviam fazer um estado por bandeira, eu sempre disse. qualquer empresa que tivesse um passivo desse, já tinha fechado as portas há muito tempo. Então, os clubes cariocas, principalmente, são talvez os clubes, tirando o Corinthians, que tem uma dívida aí meio turva, né, para chegar no balanço final, tem as maiores dívidas do Brasil, junto com acho que o Atlético Mineiro e etc. Mas assim, eu concordo contigo com relação à história, mas também discordo em relação a ela, porque não é só de história que a gente pode se embasar para justificar que determinados clubes ainda são grandes. O Botafogo, né, a gente estava colocando aqui em pauta, foi sim um clube de elite extrema nos anos 50, que tinha um esquadrão, 60, tinha um esquadrão que realmente, junto com o Santos de Pelé, era a base da seleção brasileira, que foi bicampeão mundial. Mas após esse período, o clube ele teve uma estagnação de títulos, né? Teve uma estagnação de torcida, que não houve uma renovação. O clube foi voltar a ganhar um título de expressão no Campeonato Brasileiro de 95, né? Santos. Depois disso, não ganhou mais nenhum título de expressão. Fica ganhando cariocas ali, perdeu uma Copa do Brasil em casa para o Juventude. E você vê que só em momentos esporádicos, como uma final de Copa do Brasil, como talvez algum outro momento bom, como foi o momento do Botafogo, salvo engano, há 2 anos na Libertadores, que conseguia encher o estádio, né? O Jair, né? Normalmente você vê um jogo do Botafogo. Encher o estádio. Mas é sério, você não. Qual o estádio do Ju? O Milton Santos, né? É o Milton Santos. Milton Santos ou Maracanã. Então assim, você não consegue ver o Botafogo com uma torcida forte, presente em todos os jogos, como o Flamengo no Rio de Janeiro, Palmeiras, Corinthians, né? Que você vê jogos teoricamente que não tem tanta relevância, o público indo, e principalmente quando são finais, jogos importantes, é quase 100% de lotação. Então assim, hoje, Botafogo, para mim, Botafogo deixou de ser um clube grande há alguns anos já, não é algo recente, por essa questão, que a história, ela já não, a história de tradição, de glórias do Botafogo, há muitos anos ela não tem ela não é correspondida com bons times, com títulos de relevância, com boas equipes, como foi a história do Botafogo. E isso você vai vendo que os novos torcedores não estão surgindo, né? Então vai ficando com aquele ciclo mais antigo. E aí você vai vendo, o Fluminense teve uma oxigenação muito grande com a Unimed, com os títulos brasileiros da Unimed, mas também é um clube que você não tem uma representatividade tão grande no Brasil. Mas o Fluminense ganhou 2 títulos brasileiros, né? Teve essa oxigenação com a Unimed. E agora, sem a Unimed, como é que vai ser? A oxigenação do Botafogo foi pra 7-Up, né? Literalmente, né? Então, assim, eu acho que a gente vai discutir isso, a gente tem que levar em consideração, sim, a história, mas não como ponto preponderante. Eu acho que tem que ter outros requisitos para você dizer eu falei que é um dos fatores primordiais, e para mim é o principal. Eu acho que, assim, poderia se falar quais são os requisitos para um time ser grande, torcida, história, e eu acho que mais atualmente o time tem que tá seguindo a onda de financeiramente estar bem, né? De se planejar mais. Eu acho que os times que estão pensando nisso estão saindo na frente, daqui para frente, né? Com relação a futebol, por exemplo, você vê hoje o Palmeiras, o Flamengo estão pelo menos em elenco, né? Na teoria, tem os melhores elencos porque olharam, começaram a não gastar desordenadamente, né?
começaram a fazer um planejamento melhor, né? O Palmeiras tem teto, né, para jogadores, então eu acho que isso é uma ideia boa para se manter grande daqui para frente, né? E agora, Mas áudio isso- aí? Mas eu acho que isso também é um problema, né? Porque, assim, esses times estão... Tá ouvindo? Completo de Lara razão. Wilson. Ninguém pode falar nenhum. Estão completo de razão em se organizar financeiramente, né? Mas eu acho que se não vem um apoio da CBF, né, que organiza, eu acho que fica meio... Esses times ficam meio sem... assim, sem um propósito nesse sentido, né? Porque assim, você faz isso no seu clube e vê os outros 18 ou os outros 15 da elite do futebol brasileiro não obedecer esse tipo de coisa. Então, não é o fair play financeiro, né, na verdade, que tem que se instituir, mas uma questão mas uma questão referente às finanças, né? Para que os clubes passem a ter isso como referência, realmente. Vê se tem Porque áudio aí. simplesmente visualizar o Flamengo e o Palmeiras fazendo isso e tal, Pessoal, tem áudio aí, vocês estão ouvindo? sem uma punição realmente a quem não faça, eu acho que não vai influenciar os outros times a fazer, não. Tá ouvindo aí, Vandinho? Tá reproduzindo tá áudio sendo- aí? Não sei. Bem polêmico o tema, difícil de se estabelecer critérios que possam definir, né, o que seria ser grande ou estar grande no momento. O que se percebe muito aqui quando a gente analisa, nós caminhamos para analisar as fases. Então, assim, e aí parece o conceito de estar grande ser muito mais parecido com o que nós pensamos do que o ser grande. Porque a história acaba levando assim, muitos clubes que hoje a gente não vê mais chegar em grandes finais ou estar em evidência com torcida, para patrocinadores. Inicia o áudio. E isso é o reflexo do estar grande. Então, assim, o futebol brasileiro hoje passa por um momento de separação Áudio de- entre alguns clubes que hoje estão Solta. com destaque, Pode falar aí, destaque desculpa. em relação à organização financeira, patrocínios, torcida no estádio, e abrindo um hiato cada vez maior em relação aos outros clubes, até do mesmo estado, que tradicionalmente faziam frente, e aí é o ponto em que a gente percebe o distanciamento do Flamengo em relação aos outros 3 clubes cariocas, que a gente ainda tem sim que considerá-los como grandes, mas abre-se um espaço muito grande, uma diferença muito grande, e aí você considera o nível técnico, a chegada nas competições com favoritismo, Estão com ouvindo chances agora? reais de título, títulos conquistados também, que acaba acontecendo, quem chega em algum momento ganha. Aí os clubes gaúchos acabaram entrando muito fortemente nessa situação do clube grande, onde você vê recentemente Internacional, Grêmio, você pega dos anos 2000 para cá, sempre chegando forte nas competições, o Grêmio fortíssimo em toda competição que participa. E aí você percebe um distanciamento desses dois ainda mais em relação à Juventude, Caxias, aí você olha os clubes mineiros a mesma coisa, Atlético e Cruzeiro, um distanciamento muito grande. É por isso que eu falo que é problemático você dizer que esses times aí, eles não estão grandes mais. Porque assim, você pega esses times aí que você acabou de falar, Juventude, esses times realmente menores, né? Sim. Vai pegar um Grêmio, vai pegar um Internacional, eles raríssimas vezes fazem frente. Mas você pega um Flamengo e um Botafogo, um Flamengo e um Vasco, mesmo você considerando que o Vasco pode estar na Série B, o Botafogo pode estar na Série B, pode não estar mais grande, mas sempre vai fazer frente, pô. Sempre vai fazer frente. Nunca o Flamengo vai, na maioria das vezes um time vai e atropela o outro. Porque é clássico, pô. O nome já diz. Clássico. Clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa. Então o fato do São Paulo não ganhar clássico há muito tempo e ficar levando pancada nesses últimos anos. É um problema. Principalmente porque Porque o o São Paulo tem uns 2, 3 anos principalmente aí que no é só Itaquera, pancada. principalmente Eu na acho arena, É um né? Flamengo e uma alegria. Eu, de uma maneira geral, ainda consideraria esses 12 times como grande. Assim, claro que alguns em proporções bem maiores, outros menores, mas assim... O Atlético Paranaense já tá maior que o Botafogo. Tem um brasileiro Eu não acho. Atlético Paranaense? Tem.
Tem Sul-Americana, Botafogo? Não. Aham. Mas eu não acho que... E é um clube ainda- mais não, novo. Aí falta a história. Ele pega- Aí ele falta pega- a história, pega aí ele, falta a mas- torcida. Eu vou no C e no Fatores. estar. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que não é ser e estar, entendeu? A mim pergunta é... mas Hoje, você se o pode dizer- Botafogo e o Fluminense ficar de fora da Libertadores, Botafogo, Fluminense, o Vasco ficar de fora da Libertadores, o Atlético Mineiro ficar de fora da Tira o brilho da Você fala Libertadores. assim, ó. Você fala assim, ó. Ah, normal. Se o Palmeiras, o São Paulo, ainda, o Corinthians, o Flamengo, o Grêmio, o Inter ainda, Lara, ainda. O Cruzeiro. Se esses caras ficarem fora da Libertadores, fala assim, que prejuízo. Não, o São Paulo foi eliminado, 20 milhões de prejuízo. Ninguém falou assim, ó, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense não foram, tiveram prejuízo. Porque os caras... É uma coisa Porque natural, porque também já sabe que esses caras não estão chegando. Na verdade é porque eles estão muito tempo sem disputar, pô. Sem disputar a competição, né? Só Então, queria dar uma informação aqui, acho que nós vamos falar sobre isso, mas a questão dos 12 grandes, né? O Botafogo hoje, em termos de torcida, é o 14º time do Brasil. termo de torcida, o Termos de Botafogo. torcida, o Botafogo, é isso que eu tô falando, não tá tendo uma renovação de torcedor. Atrás Isso do é Sport. E isso é um dos itens que é problemático, porque assim, pra mim são vários, né? São vários itens e tal, então esse é um dos itens que o Botafogo passa a se Não é só preocupar. a história, o momento... Porque é com a muito falta de importante. título, com a não renovação da torcida, realmente o time caminha para a história deles quase não ser lembrada, né? Mas isso demanda muito tempo, é isso que eu estou dizendo. No caso do Botafogo, se continuar assim, ele vai demorar ainda muito tempo para ele ser esquecido, ser praticamente esquecido, né? Não, mas é aquela questão, cara, o esquecimento é uma coisa muito rápida hoje no mundo que a gente está vivendo. Então você imagina se o Botafogo cai para uma segunda divisão, Normal. cai para uma terceira divisão. Ó, o Vitinho tá falando que esse casal B é só conhecimento. Verdade, Vitinho, o homem é doido. né? Eles não vão ficar tanto em evidência, cara. Isso vai possibilitar que eles entrem nesse viés de esquecimento com um pouco mais rápido, mais velocidade rápido, mais rápida. Joel, o Wilson não veio hoje porque teve um problema. A gente vai publicar no final pra você saber o que é o problema que ele teve. Ah, a gente vai tirando hoje. A gente vai tirando hoje. Mas mesmo, aí que eu falo, mesmo assim ainda hoje tem. Não dá para desconsiderar esses times no patamar dos grandes, não. De jeito nenhum. E eu ainda acho. Não. E ainda tem outro detalhe, né? O alcance da torcida nacional. Quantos torcedores do Atlético Paranaense vocês veem aqui? Ah, sem dúvida, mas é um clube jovem. Não é isso que eu tô falando. Daqui para ele se tornar grande precisa de um tempo. Pode ser. Ele é um forte candidato, mas isso não Agora significa. lá no. Curitiba ganhou um campeonato brasileiro. Bahia ganhou um campeonato brasileiro. Curitiba, pra mim, ganhou? Ganhou. 18º. Junto com o Flamengo. Ó, o Atlético Paranaense é o maior clube do Paraná em torcida, mesmo sendo um clube jovem. O Coritiba fica atrás e entre os 20 e tantos aqui, os 24 aqui, o Paraná sequer Faz sentido, aparece. e pela organização do time, por estar sempre disputando título e tal, por ter ganho o título, é natural que a torcida vai aumentar. E inclusive é natural que isso passe a não ser um time do bairro, um time local, para ter um alcance nacional, que é o que acaba acontecendo com o Grêmio e com o Internacional. E agora Que apesar de ser dois times bem locais, rivalidade bem local, eles são times que têm um alcance nacional, E de agora certa que virou forma. Atlético com H, né? Agora vai. O Internacional é curioso, porque ele é Sigo. um time que tem sempre um elenco bom e não encaixa, assim, desde de Fernandão, desde aqueles títulos dele, não queria falar de Fernandão, São Paulino, amigo São Paulino, foi por acaso que eu falei, mas Na verdade, o problema daquele jogo, o problema foi a expulsão do Josué. Que dupla fatiga. de volantes, viu? Fraco. O quê? Mineiro e Josué é fraco? São Paulino, Mineiro e Josué eram fracos? Vandir Júnior tá dizendo que é fraco, pelo amor de Ele é Deus. jogador do Chelsea, mineiro. Chelsea. Quem foi que levou Na o primeiro verdade, o pro time Chelsea? de 2005, Pá. o time campeão, não era um Felipão. time espetacular, não. Foi um time que encaixou. Pô. Sabe qual é a minha ideia sobre o time de Se 2005? você compara o time de 2005, São Paulo campeão, com o time de 92, 93, putz, Sabe o que eu me lembro do estilo de jogo do time de 95 de São Paulo? 2005? De 2005, São Paulo, era assim, ó. Jorge Wagner batendo na bola sempre, Banana. na lateral, cara de banana. Aí o São Paulo tinha Mas três era bom zagueiros de muito bola, foda cara. pelo alto
uma bola parada com o Ceni, de vez em quando o Leandro fazia alguma coisa, Não, era isso. O não jogo foi, acontecia. não era foi isso, só era isso. isso. Não era só tomava isso. gol. Esse time aí que você acabou de dizer era o time de 2008. Aí de 2008 era assim. Em 2008 era, mas Eu sei que 2005 não. Foi um tricampeonato ali, mais ou menos 2 Foi, anos desse foi. jeito aí. Aí Não 2007, tomava 2008 gol foi e pra fazia- complicado. Mas jogava 2006, 1 a 0. mas 2006 tinha um André tinha um Dias, amoroso, jogava Pirulito. bem, pô. A zaga, André Dias, Pirulito e André Dias, torcedor chininho. André Dias, Que é que é um isso? terceiro mesmo. Vou falar aqui o Palmeiras anos 70 no pique. Rapaz, já pensou? Era André Dias, Pirulito e Miranda, cara. Merendinha. Como é que o cara não lembra do Miranda, torcedor fraco? E eu me lembrei mesmo não, que foi Volta, o melhor, Wilson. melhor zagueiro que eu vi jogar pelo São Mas do Paulo. Lucas ele não esquece. O Lucas Baduca. Claro que eu não vou esquecer, do mesmo jeito que eu nunca vou esquecer do Woods. Por falar nisso, ó, queria dar uma olhada na... A gente colocou uma enquete lá hoje, algumas enquetes lá hoje, se o VAR atrapalha ou não, né? E foi quase unânime que não atrapalha. Teve um cara que colocou lá que acha que atrapalha, né? Ei, Pio, podemos... estão clamando por participações maiores suas aqui, viu? Porque estão dizendo que Rapaz. tu ficou só capaz de segurar a cartolina, né? Foda. Eu não vou nem dizer que foi a Lara para não Segurar, Mas cartolina. essa dona Lara, viu? só vem com os Aproveita que esse é o momento de aqui. esculhambar. Porque falou que só aqui. Pois cara, é, eu acho que é porque foi na hora que tava sem Eu áudio. acho que ela tá cuidando dos meninos na hora. Volta Vandy Júnior pra cuidar dos meninos, que aí tá complicado. Aí ó, o Wilson dizendo que o Aloysio Chulapa sempre acabou comigo. Acabou mesmo, tá doido, me fez muita raiva A também. Luiz Chulapa seria craque hoje. Mas Quem é melhor hoje no Brasil? Tem no Borja aí, né? Mas o Quem é Aloysio melhor Chulapa hoje no Pelé na Brasil? frente do O Borja, Oséias, pra mim, seria craque. O Zéinha da Bahia né? matava Ah, a pau no Zé, Bolsa é bom. Família. Hoje ele era craque. Obina. Obina. Melhor que naquela época. Já era melhor que Eto'o há muito tempo. Então essa meninada que não viu, dá uma olhadinha lá atrás e hoje você vê assim, ó. A gente falava sobre isso, o Hernani Brocador morria de fazer gol no Flamengo, mas ele não podia dominar a bola. 2 toques na bola, matava. Porque se ele dominasse, já era. A bola se assustava e... Jardelzão, hein? Jardel Jardelzão. só de Não, mas cabeça. já- Jardel é só de Era outro cabeça. também, então. Ele ganhou uma bola de ouro lá, os Já caras deu uma mudaram e fase do colocaram a Romário cabeça dele, de um ouro. gol por jogo de média é complicado. Pois é, o Cristiano Ronaldo tem essa média também. Ninguém fala do Jardel. Jardel. Jardel também tinha essa média aí, ó. Aproveitando, Só fala do Cristiano Jardel. Ronaldo. Que a gente flutuou nos times, eu acho que dá pra linkar a torcida, que a gente falou em tamanho de torcida, né? E aí, ó, a gente... Flamengo, o maior do mundo, não, o maior do mundo não é um time de mexicano, maior torcida do mundo. América do México. Eu desconheço. Eu acho que é, eu acho que o maior do mundo é o time América do mexicano. México, é. Vai estando aí que o pessoal tá falando, Vandir. Mas tá chegando lá, né? Então, Ó, hoje eu Tô vi, gostando, hein? eu vi uma matéria que me chamou a atenção sobre, hoje não, ontem, sobre essa história de torcida, né? Eu tenho um termo que eu uso aqui, pessoal, e aí não me achincalhem, que é o torcedor terceirizado. Pra mim, o que é o torcedor terceirizado? Torcedor do Flamengo, o maior esmagador é terceirizado, porque é aquele torcedor que torce pro Flamengo e pro Ceará, que torce pro Guará e pro Flamengo, que torce pro Corinthians e pro Palmeiras. e pro Palmeiras. Não, isso é... Que Eu é não sei. católico e evangélico. E aí, falando de Siga. torcida, além desse terceirizado, o presidente do Santos, nessa semana, ele soltou uma piada achando que estava na rede no local privado, só o torcedor, mas é lógico que ia sair, né? Falando que nós vamos matar os gambás aqui, mas não era essa a expressão, não era. o contexto não era esse. Eu vi as chamadas das reportagens dizendo, mandou matar os gambás. Não foi bem Não. assim, foi tipo assim, é como quem fala assim, a gente ganha a primeira e a gente mata no segundo jogo, entendeu? Sabe o Mata que é no isso? segundo jogo, mata a fase no segundo jogo. Mimimi. Hoje não pode falar mais E a polêmica, nada. né? E aí, aí eu Muito vi menos uma... chamar de Bambi, não. Tem. É uma geração que procura motivo para se sentir ofendida. Essa geração que tá vindo hoje. Você não pode falar, você não pode zoar. E aí leva um outro problema, porque se você zoa, tem torcedor que não é torcedor, é bandido no meio da torcida. E aí vira agressão, vira eu mesmo que ia ao estádio, eu já corri
Lá em São Paulo já corri, tive que jogar minha camisa fora porque eu fui perseguido por torcedores em dia de clássico, por exemplo. Já aconteceu comigo. O cara No já Castelão- é louco, já é preconceituoso, já antes de entrar no estádio. O estádio, na verdade, a torcida e o estádio só inflamam essa... No Castelão, eu Esse lá perfil, acompanhado de ficar a torcida do Fortaleza invadiu o Palmeiras e Fortaleza. Porque você olha pro organizado no estádio, quem vai pro estádio olha pro organizado, o organizado ele não olha pro jogo. Não, é Ele ridículo não olha aquele- pro... Ele intima com a outra torcida e ele fica ali cantando e não deixa ninguém ficar quieto porque tá certo, e isso ele é o pulmão. Então assim, é muito perigoso esse tema de torcida. A gente fala torcida terceirizada, eu tô falando de dois temas. O torcedor terceirizado, que é o torcedor de verdade. Tem muitos amigos meus flamenguistas aqui, por exemplo. Por que você é flamenguista? Por que você é flamenguista, Rafael? Porque meu pai era flamenguista. Porque meu pai era flamenguista. E eu em 89 assisti a final do Flamengo e Vasco, que o Flamengo ganhou. Foi mais ou menos assim comigo Vasco. também. Mas é isso que eu tô dizendo, o lance do terceirizado, que eu até puxei também a discussão, né? Você prefere ver seu time aqui no estádio, torcer para um time local no estádio, ou você torcer um time olhando pela TV, né? E hoje em dia eu acho que está muito mais comum esse lance de TV, porque todo o campeonato é transmitido, inclusive foi por isso que esse boom aí de torcedores dos clubes da Europa também ocorreu, né? Às vezes não é a galera pra analisa, por exemplo. Eu tenho só, né? Sou torcedor do Flamengo, a nível nacional, a nível estadual, torço pro Ceará. E Também a por nível influência municipal, Quixadá, né? A nível espanhol, Barcelona, a nível inglês, Manchester City, a nível alemão, torço pro Bayern. não é terceirizado não. Deixa eu aproveitar aqui, só pra eu ler aqui, ó, porque tem umas coisas que não pode dar passar. O Vitor avisa que já tem 40 minutos de programa. E é mesmo? verdade. É mesmo? E o Wilson tá dizendo que o Rondon é melhor que o Borja. Ei, desenterrou agora. Rondon é ruim. Que é Rondon. Ei, mas é pau, viu? Rondon é um... Jogou no São Quem Paulo. é, pelo amor de Ele é um centroavante que jogou no São Paulo. Eu acho que ele é venezuelano. É tipo Ele é um Borja da Venezuela. O cara chileno lá que jogou no São Paulo, o Sierra, Ixi. jogou no São Paulo, o bicho era craque pra caralho. Matou a pau na Libertadores, foi no São Paulo, jogou nada. O Joel tá pedindo pra avisar aqui que vai pedir pra irmã Lu comprar um caderno pro Gilminha, porque só ele não tem folha. Eu por mim, é por eu mim. tô sem folha. Deus. Não seja por isso. Eu tô sem folha também. Nossa. Chupa, Joel. Tá aqui o Gilminha. Um pedaço, viu? Ó, o Kels tá dizendo que o negócio é meio contraditório, pois o Santos é grande e não tem torcida. Não, É porque a torcida do Santos já morreu, cara. Você não tá entendendo. Mas não é contraditório, é um dos fatores, né, na verdade, né? Que a gente falou aqui. Um dos fatores. Quando reencarnado, sabe se vai torcer pro Santos ou não, né? Verdade. Ó, aqui, o Fabiano. Essa de torcida terceirizada é o que há muito tempo chamam de torcedores mistos. No Nordeste, somente pernambucano tem mais torcedores declarados de times locais do que times do eixo do Nordeste. Isso Ele é mais verdade. fiel. Por isso que a torcida do esporte aí tá na frente, inclusive. E Porque, assim, eu na acho o verdade, esporte e o verdade, Bahia, os dois verdade, moram no Nordeste. Fabiano. Então, Os assim, dois, né, verdade. o que acontece muito é que o que é que cria uma torcida? São títulos, Resultados, é você ver um título acontecer, é você ver um futebol vistoso, ainda que não tenha um título. Então, quando você assiste a um futebol, por exemplo, de um clube grande do eixo Rio-São Paulo, ou até mesmo, agora não é da região sul, Ó quem tá Minas, falando sobre por que torcer. o que acontece é que você acaba tendo uma tendência a gostar do futebol que essas equipes apresentam e deixa um pouco de lado o futebol local, que apesar de um momento hoje do futebol cearense ser muito bom, é perfeitamente compreensível que o clube do eixo Rio-São Paulo acabe sendo o primeiro clube que você declara quando lhe perguntam para que time você torce. Porque são clubes que têm um futebol mais vistoso, é um clube que tem uma relevância, você liga para um esportivo, está passando matéria sobre eles, então acaba sendo natural. Eles disseram que a nossa internet caiu porque a gente tava falando no Vasco. Não perde uma oportunidade. Pior que foi mesmo, na hora que a gente tava falando, a internet caiu, a gente tá no 3G agora, por isso que a gente perdeu um tempão com a live. Eu acho que Henrique. tem muito essa Acaba questão sendo isso. do futebol, né? Mas
você assiste um futebol local e assim, às vezes você não vê aquele time que não consegue, às vezes, fazer uma tabela e dá uma depressão. Mas velho. eu acho que não é, um jogo não é mal totalmente jogado. essa questão do futebol, porque a gente vê muita gente aí torcendo pro Guarani, mano. Então, não teve uma época assim que o Guarani... Teve com o Guarani apresentou um bom futebol, mas isso não era constante. Não era constante. Assim, nos últimos anos, o Guarani teve um excelente time, a nível até regional, na década de 70 e tal, que até hoje a gente ouve falar do time, conhece alguns jogadores e tal, mas hoje em dia, de 20 anos, 30 anos pra cá, e isso não foi um fator preponderante. Então eu acho que tem outro fator aí, que eu acho que é primordial, antes do futebol. Né? Tanto que, no meu caso, né? Eu acho que foi o caso do Bruno também e tal, e eu acho que é o caso de muita gente. É a questão afetiva. A questão afetiva. Tipo assim, o que fez que eu não fosse torcedor do Guarani? Porque eu tinha a oportunidade de acompanhar o Guarani, de ir ao estádio, fui algumas vezes ao estádio, mas aquilo não me linkava, entendeu? A lance afetivo aconteceu com o São Paulo. Então, pelo lance afetivo, eu passei a acompanhar São o time. Paulino sempre é muito afetivo. É né? lindo, carinhoso. Mas Então, essa afeição nasceu da onde? Não, é Essa isso que eu tô afeição dizendo. aqui é triste. É isso. Primeiro foi pela questão do meu pai, né? Primeiro foi pela questão do meu pai. Mas, assim, por outro lado, também tinha um tio meu que era muito próximo a mim, que era torcedor do Flamengo. Eu quase fui um torcedor do Flamengo, ganhei camisa e tudo. Ó. Então, isso ajudou. Mas eu acabei... Ainda teve tem o lance uma- da afeição pelo time, mas aí veio a questão do futebol e dos resultados. Que, no caso, o que me fez ser torcedor do São Paulo mesmo, o batismo de sangue, foi a questão da final da Libertadores, né? De 92 e de 93. Os dois. Aí, a partir daí, eu passei a ser torcedor do São Paulo. Ó, o Helder tá falando assim, eu acho que não é isso identidade cultural. As pessoas se identificam com o clube regional quando elas estão em atividade, quando eles, os clubes, estão em atividade, multiplicando espectadores e enraizando essa questão cultural. Então, ó, eu virei palmeirense numa tragédia. A tragédia de 86. Porque minha rua ali, Pensei que era o movimentada fax em que São tinha Paulo, era o fax. Eu vou Só entender chegou os agora, fax. há pouco O fato tempo. chegou agora. Chegou, a Selma mandou o fax. Aí o que acontece? O Palmeiras foi jogar com a Inter de Limeira na final de 86, eu tinha 8 anos, e aí eu vi Passam os cálculos. aquela movimentação, o pai tá bem. Eu vi aquela movimentação toda e a torcida perto, que eu morava num bairro do centro de São Paulo, que era um bairro de origem italiana, muito palmeirense, que era no Bexiga, na Bela Vista. E aí eu me apaixonei por aquilo ali, mas foi uma tragédia que o Palmeiras perdeu com mais de 100 mil torcedores. Tava igual o São Paulo, assim, a gente tava com 8 anos sem Tem um título, eu lance tinha 8 afetivo, anos. ó. Tu se apaixonou pelo clima, pela festa e tal, ou seja, não tem nada a ver de futebol, cara. E Um cara depois de eu 8 anos, sofri. Um moleque de 8 anos não entende porra nenhuma de futebol, velho. E eu me Então, lembro da claramente fé. do que aconteceu e eu passei a torcer pro Palmeiras e aí eu já tava numa fila de 9 anos, que eu não tinha visto ainda, e só saí da fila com 16 anos, que foi em 93, 12 de junho, Dia dos Namorados, Que massa, dia mais importante da minha vida futebolística, mais do que se vier o Mundial que nós já temos, mais do que o Mundial, Eu foi o segurei a dia taça, inclusive, Gasparzinho. sexta-feira passada. Gasparzinho trouxe. Essa questão que você colocou sobre a afetividade é tão verídica. O meu irmão, né, o Amaureca, ele virou torcedor do Flamengo naquela fatídica final do Vasco em 2001, do tricampeonato, Do Pet. do PET, que ele não torcia, ele tinha 7 anos de idade, menos de 7 anos, tinha 7 anos, não torcia para time nenhum, não assistia futebol, e nesse dia ele estava assistindo o jogo e saiu, brincava como qualquer criança, né? Nunca conseguia parar fixo em algum local. Na hora da falta do PET, ele parou em frente à TV. Antes do gol? Antes do gol. E ficou vendo. Na hora que A muleta Maureca aqui, estamos sabendo agora. né? na hora que ele viu a torcida do Flamengo pulando, né, a câmera do estádio tremendo, né, e o Pet saindo correndo, alucinado com aquele gol, ele virou pra mim, ele me chamava de Maninho, me dá uma camisa do Flamengo. Eu dei uma camisa pra ele, ele foi flamenguista naquele momento. Pronto, Vai, então, bate volta nisso. aqui a ideia. Foi o título do Flamengo. Sim. É porque Não, assim, não na foi só o verdade, título, alguma o coisa Clevan tem- acabou de dizer que no Não, caso dele foi uma mas por tragédia, exemplo, entendeu? a tragédia é o resultado, mas assim, Então. o clima, Então, a é, final, sim, a comoção. a questão
da torcida. É um conjunto, Da né? afetividade, né? Se, Mas nem sempre se vem o título. clube tivesse sido eliminado, ele não tivesse aquele clima de festa, como é que ele teria tomado conhecimento? Mas Mas aí é eu um vou crime de dizer fé. que o cara é terceirizado. Mas tá bom. O Wilson, por exemplo, nosso integrante que não tá aqui hoje, que tava com imprevisto. Só fazer um adendo aqui, eu tô dando todos os exemplos de título em cima do Vasco. É pura coincidência. Aí os caras vão parar de assistir Adelan, Tupi, os caras Eu vão acho parar de que ele acompanhar a deveria gente. entrar, São dois, ele são dois deveria entrar vascaínos, mais né? Adelan, e detonar o Tupi, Baladeiro, tem o Renan. Eu acho que ele tá chacoalhando demais. Ele deveria entrar e detonar ele ao vivo e a gente lê aqui os comentários. Ó, Ele mas, gosta do Rafael. mas o que me dá raiva nessa história? O que me dá raiva nessa história é porque o torcedor some. Aqui, o torcedor some. Cadê? Esse é um Perdeu, ele some. O Wilson não foi de camisa assistir o jogo. Palmeiras e São Paulo. Mas ele foi com cartão. Mas ele foi tá com o cartão na testa, não tem que publicar isso. Só as torcedoras Mas do ele foi bolso. com cartão. Então eu fico puto com isso. Aí o que o cara faz? Não deu certo, some. Então eu vou vestir minha outra camisa. E eu Isso é me feio. imputo com isso, Isso porque é eu não sumo Isso é feio. de jeito nenhum. Ó, esse feio. A gente contar a história do ridículo, a gente foi jogar pôquer uma Primeiro de vez. abril! Né? E é verdade. Foi jogar pôquer uma vez, Ceará e Flamengo em 2008 ou 2009. É um ridículo. Mas Ele ele tá com não a tá camisa na do mesa. Flamengo. E Carroça aí, desembestada. aí ele. A carroça E o desembestada. bonde do Mengão. E o bonde do Mengão. O cara chegou com a camisa do Flamengo. Era Eu o me cheirinho lembro. da época, era o cheirinho da Era época. o bonde do Mengão, o cheirinho da época. O cara chegou com a camisa do Flamengo e uma bolsa. Nunca tinha andado de mochila na vida. Foi a única vez que ele andou de mochila na vida. Aí quando saiu o gol do Ceará, o Ceará eliminou o Flamengo, parece, pra variar, ele foi lá e trocou de camisa e colocou a do Ceará. Após o segundo gol do Ceará. E foi pular pra comemorar, tacou as costas numa quina do armário e ficou deitado no chão 5 dias. Ridículo. É ridículo. Então, é por isso que eu me sinto à vontade pra falar do torcedor terceirizado. O Wilson ele provoca na hora que o time dele perde, e aí os times dele já tem perdido. Aí ele Pará some. também. O Wilson já foi inclusive Flamengo e Corinthians, né? Não acredito, não. Quando eu falo que ele tem 3 mil times, vocês me zoam. É verdade isso? Igual, Flamengo eu sei que sim, tem fotos inclusive. Arranja essas fotos pra gente. Merece um. Vou arranjar. Cagão desse. O pai dele é Flamengo, o pai dele é Flamengo. Aí ele torce pro Guará, já torceu o Flamengo, pro Corinthians. São Por causa Paulo mesmo. do Joel e do Parcelo. Ah, então tá certo. Eu sabia que o Joel e o Parcelo sempre tiveram uma ascendência no Não, e esse equipe. lance assim de torcer, eu assim, acho que foi a minha escolha, é me encantar com o estádio, sabe? Como eu falei no programa. O Junco? Não, assim, eu aos 8 anos eu comecei a torcer no Vitória, embora meu pai fosse Bahia, porque meu tio me levava pro estádio para ver o Vitória. E assim, eu me encantava com aquele negócio de torcer, de estar lá perto, é muito, assim, a emoção de estar lá. Então, assim, eu me identifico com o estádio. Aí, quando vim pra cá com 13 anos, aí comecei a ir pro estádio, pro Junco e torcer Guarani. Assim, a minha afeição não foi assim, futebol, até porque eu Foi torci pelo pelo ambiente. Vitória. É. Viu, você sabia E agora eu torço Mas pro tu Guarani. chegou aí pro estádio lá na Bahia pra ver o Vitória jogar? Cara, eu ia com meu tio, meu pai é então Bahia. tu chegou aqui não tinha um time pra ver no estádio. Teu aí- pai é Sim, Bahia, meu pai tu torcia Bahia, Vitória pra E assim, contradizer. meu pai não me levava pra estádio, embora assim, a torcida do Bahia seja espetacular também. Né? Bahia é minha Mas porreta. eu ia com meu tio e meu primo que são Vitória. E Eu aí sabia- acabei torcendo Vitória, né? Isso com 8 anos, né? Eu sabia que quem deu o nome de Vitória ao time do Vitória foi a mesma pessoa que deu o nome de Belo pro cantor Belo. Pois é, justamente. Não foi o Roberto de algum? Roberto Diogo, exatamente. Que é o homem forte do Vanderlei Luxemburgo. Se o Robert de algum disser faça, você tem que fazer. É, do Vanderlei, né? É, sim. Do Lucha. Tipo, Pochete. Fechou. Pochete. Schweinsteiger. Candira. Candira. É Candira, Candira. Com Caiu aí, o Fabiano corroborando com o Pio aqui, né? Dizendo que a arquibancada molda caráter. Realmente, Legal, realmente legal, é outro futebol, velho. É outro futebol. E eu acho que tá se perdendo isso, né? Você tá no estádio, a arquibancada, é isso que eu tô dizendo, é outro futebol. É outro completamente diferente. A galera hoje tá. Babilhão, que chamaram, massa. Mas hoje eu assim. Esse ano vocês vão poder ir 2 vezes, né?
do estádio. Eu vou 4 Não, vezes. 4. Eu vou 4 vezes. Teu culto, tu vai 4 vezes, filho da puta. E quem vai 4 vezes é o Henrique, né? Ó, o Fabiano, Verdade. o Henrique vai milhares de vezes. O Fabiano falou aqui uma coisa interessante, assim, porque em determinadas épocas, né, a TV também massificou muito, trazendo Eu acho que os ela cariocas, trouxe muito torcedor. e a Bandeirantes trazia muito os paulistas, né? Então, assim, aí acabou trazendo quando a TV aberta começou a trazer esses jogos, massificou e tal, mas mesmo assim, a minha bronca é só essa. Você torce pra quem? Então assuma. Levou a pancada Mesmo do que jeito seja que 5, zoa. né? Assuma os 5, né? E é a mesma coisa, mesmo que seja os 500 times. É a mesma coisa da zoeira. Bambi, porcada, gambá, tarará, tarará. Urubuzada, né? Enfim, se você zoa, favelado. você tem que aceitar a zoeira. Então, volto lá pro mimimi. A coisa tá tão mimimi que você, não, mas você não pode me chamar assim, você não pode... Mas você Mas pode a graça tratar. do O Vandy futebol é Júnior essa. expulsou um amigo nosso do grupo por causa disso. Eu não. E é um tema interessante. Então, assim, ó, Volta, Marreiro. o jogador também, ele tá nesse mimimi. Porque um dia desses, o craque Romero, veio a público reclamar que ele estava sofrendo preconceito porque era paraguaio. Vocês lembram disso? Ele foi dar... O preconceito que ele sofre é por ser ruim, mano. É pra ser ruim, até porque, ó, Nós tivemos Arce, Rivarola, Mas esse era bom Gamarra. jogador. É isso que eu tô dizendo. Por que esses caras nunca sofreram preconceito? Aí o cara se apoia no negócio do mimimi, que se estende pro jogador, porque o jogador de futebol também é assim. O cara vai lá, o Sacha dança o baile, depois os caras devolvem e mandam ele pi pra pi. Mas era muito legal, a época que tinha comemoração. Acho que era. Você vê o Viola imitando o Uai, porco. Porra, ali eu fiquei putaço. Quase Uma morre semana o toda. Quase morre o Paulo Nunes. O Paulo Nunes bota aqui a massa Embaixadinha do Edilson. Embaixadinha do o Edilson, velho. Futebol raiz. Isso aí é Richarlison na academia. Ah, Tudo o isso, show. cara, fazia diferença. E no vôlei. E no vôlei? Joga E as muito. roupinhas coladas? Joga muito. Assim, isso é a graça do Agora tá no futebol. CrossFit agora. Um dia desse, o Alexandre, irmão do Richard, levou cartão amarelo por causa da comemoração em caretinha, homenagem que era ao do pai. pai dele, ah. Gente, ele saiu, porque o Leila, que era o pai dele, fazer atacante do caretinha. Coritiba, fez a caretinha, o cara levou, gente, pelo amor de Deus. Pega amarela. Na verdade, o Cuevo pegou o cartão pra fazer assim. O Romário, milhões de comemoração do Romário. Aí Mandando você- calar o aí cara você- mandou calar a boca Aí no você palestra em lembra aquela 2002 reboladinha mesmo. do Edmundo Tinha lá que no calar gol. mesmo. Agora Aí, Vasco é contra o mesmo. Flamengo. Olha aí. Júnior Aí Baiano dá tá aquele drible procurando Edmundo até desconcertante hoje. na hoje. zaga. Na Tá frente do Gonçalves também, ele fez isso. na frente do Gonçalves, que Gonçalves. devolveu ao Zagueirão fim do também. jogo pro Botafogo campeão Você naquela vê, oportunidade. Gonçalves naquela época, quem era Gonçalves jogo do bicho? Hoje era craque. Gente, futebol tá uma merda hoje, essa é a verdade. Não sei o que a gente tá fazendo aqui pra falar de futebol. Mauro Vamos falar só do Galvão, passado. jogador O Wilson é titular e capitão de São Paulo. Eu queria ler isso, cara. Ó, eu queria ler isso, porque a gente colocou uma... Eu não queria tirar, se alguém tiver aí com porque a gente pede comentários. O Helder lembrou aqui, hoje o futebol tá chato, a começar pelo VAR. A gente vai, acho que a gente vai discutir daqui a pouco aí sobre o VAR. Eu vou puxar isso agora, porque a gente colocou as duas enquetes. Tá de zurra sim, Wilson. Tá de Ó, azurra. E não deixei de vir Mas porque não ele foi tá a Copa, com, tá? Ele tá com a camisa de um jogador craque, pensa aí. Luca Toni, meu amigo, é muito ruim. Só perdia pro Inzaghi, viu? De ruindade. Puta Mais ruim que merda. bater na Mas bola. ainda é melhor que o Borja? Rapaz, cara, Mal é feito. pau a pau, viu aí? É pau a pau, viu? Mas é porque eu acho que o Luca Toni, pelo menos de cabeça, ele faz o Borja nem de cabeça, velho. Não, Tá foi dando campeão do mundo. Chupa, Kelso, tá aí, ó. Foi campeão do mundo. Vai, Kelso. Tá aí, ó, falando mal do Borja. Não consigo. Eu queria Não, Borja ver mesmo. a enquete que a gente fez hoje, mas tinha algumas coisas lá sobre o VAR. Mas Deixa a eu ver votação foi... Não dá, porque aqui tá abrindo só o coisa. Ao vivo? É, o ao vivo. E o Wi-Fi. Mas eu acho que ele tá. Na última vez que eu vi, ele tava dando de lavada que aí o VAR veio pra ajudar. Veio pra ajudar. Não sei. Eu acho aí do VAR. Agora Não sei tem uma discussão sobre o VAR, viu? O pessoal que tá falando aí, ó. O VAR, ele chega pra resolver coisa pontual, que não é interpretativa. Objetiva, é. Objetiva. Então, bateu na mão, gol do Jô de mão, que ele disse que não sentiu. Não senti. O Jô não sentiu aquele gol de mão em 2017, eu acho. São Paulo. Foi contra o São Paulo, não sentiu. É um lance que foi impedimento. Então ele resolve. Agora sim,
O VAR, ele nunca ele vai ser perfeito, porque tem lance como o do Dudu, por exemplo, que é interpretativo. Pode ter 10 VAR, velho. Que você vai ter uma opinião. coisa, vendo 10 vezes a imagem, você acha uma coisa, eu acho outra. Eu também acho. Eu achei que não foi suficiente para derrubar. Ao mesmo tempo, eu jogo bola um pouquinho, eu brinco um pouquinho. Sei que se eu tiver em velocidade e o cara chegar e encostar aqui, eu vou perder o equilíbrio. Mas não o suficiente pra... Não sei. É isso. Não dá pra saber, porque a mão do Renato Aí tá é que tá outro problema do VAR. Por exemplo, nessa situação que tá falando aí, que o cara tá em velocidade, outro encosta e pra derrubar. Com a câmera lenta, pô, aí, porque nessa situação aí, o que importa é a força. Se você, o árbitro ter a noção de que aquela força foi suficiente para derrubar ou não. Na câmera lenta, cara, esse movimento ele fica totalmente deturpado. Totalmente. Na velocidade é um movimento que você vê lá e na câmera lenta é outro movimento, totalmente diferente. Então Então isso é outro problema. Acho que nesse lance do Dudu, o árbitro de vídeo não era nem para chamar. Não, assim, no protocolo do VAR, né, é obrigação porque o árbitro na hora tinha convicção. uma melhor capacidade de ver se foi suficiente. Não, a capacidade que ele tem é bem problemático você dizer, porque às vezes ele tá lá no lance, beleza, ele tá aqui, mas às vezes ele tá, alguém tá na frente dele, ou foi rápido e tal, só que o cara lá tem várias câmeras, então teoricamente ele tem mais recursos pra dizer, não, olha aí, olhe. Né? Mas o Pio tocou num ponto importante. Se o árbitro não chama, o cara lá de cima não pode falar nada. E aí surge uma discussão. Não, foi o contrário, cara. É o contrário. O cara de cima do VAR, o cara de cima do VAR diz assim, ó, eu vi aqui, é melhor você olhar. Veja se... Não, mas... Não, peraí. Mas é o contrário. A orientação, eu vi isso hoje na ESPN, no debate. Eu também. Debate de bola. E ele tava falando sobre isso, até o Léo tava debatendo sobre isso. Se o juiz tem a certeza, se ele tem a certeza, não chama. O juiz não chama. Ele marcou convicto, não chama. Aí o cara veio e gritou. Ele não chama e o cara não pode. Até mostrou um lance do rugby. Que no rugby, mas é diferente, o cara lá, deu um tackle lá no cara que não pode dar em cima aqui do queixo. Foi expulso, né? Mas o que falta aí? A transparência pra saber quem disse o que e por quê. Mas é o seguinte, ó. Entendeu? Foi isso que eles estavam debatendo. Mas o cara que tá lá, o outro árbitro, se ele vir alguma situação, ele tem autonomia de chegar pro árbitro do campo e dizer, ó, eu verifiquei alguma coisa aqui. Mas aí tem um detalhe. Veja se você concorda comigo, veja se realmente você foi um lance pra pênalti. Mais convicção do que esse o Furlan, eu nunca vi, velho. Ele faltou botar a mão na marca da cal, cara. Ele fez assim, sério mesmo, ele chega, baixou. Se você rever o lance, ele baixou, ele quase encosta a mão no chão, ele justificou cara. o do Ou seja, mais convicção do que isso porque ele marcou o cara. pênalti, ele disse, foi empurrado, ele justificou o pênalti. Aí o cara lá em cima, aí o cara lá em cima, tendo mais recurso, né, de visualizar, ele vai, e aí assim, ele diz, ó, eu vi aqui uma outra situação, veja aí se realmente foi pênalti. Aqui, ó, que é a polêmica. Galera participando aqui só pra encaixar a galera no que a gente tá falando, ó. Sim, O Fabiano falou assim, ó, quem não vê jogo em estádio não pode reclamar do VAR. Se o torcedor tem direito à TV, por que o árbitro também não pode ter? E em Itaquera, a segurança máxima na cabine do VAR. Ninguém entra lá, é tipo blindado, é tipo lotérica. Ó, o Jandão falando que é lance de interpretação. Lance de interpretação não precisa chamar o VAR. É isso que esse é o ponto central. Esse é o ponto. O João tá falando aqui, ó, acho que o árbitro não deveria ter chamado no lance do Dudu. Porque, o assim, árbitro o que de é o cima, problema? tu tá dizendo. Claro, Embora eu acho que não foi pênalti. Apesar tá que dizendo. ele disse que não foi pênalti, também acho que não, nós foi achamos que pênalti, não. mas eu acho que ele não deveria chamar. Que não foi pênalti, O que tu diz? Eu acho que tu ele não deveria chamar é o intervir, árbitro lá de cima, né? Eu acho que ele não O deveria VAR, né? intervir. Eu também acho que não, pô. E o Helder... Esse aqui é o problema. Eu acho, pra assim, mim, o a VAR deveria regra servir é só essa. pra questão Mas- objetiva. Impedimento. isso. Bola entrou ou não. Mas Esse é tipo de assim. Pênalti É dentro da como tá área, escrito. falta dentro da área ou fora. Agora, É por o que eu exemplo, acho, é se como o tá Dudu tivesse dominado a bola com a mão no início do lance, Pronto, aí o cara deveria falar. Olha, houve uma mão antes. pronto. Porque A interpretação do quando pênalti é o em si, momento que o VAR ele não entra deveria sem chamar. ser requisitado pelo árbitro de campo. É quando acontece uma situação que o árbitro não viu. É diferente, é um impedimento, é uma falta, é alguma coisa que o árbitro de campo não viu. Aí ele entra e diz, ó, é um lance importante, você precisa ver. Falta dentro da É área, diferente fora de um lance que o árbitro objetivo. viu, da área. Uhum. teve convicção da marcação e o outro árbitro externo pediu para ele rever
porque ele achou que o lance E poderia não até ser tem aquele. a questão que a galera colocou lá, na questão de o cara lá, do VAR, o cara lá na cabine ser mais experiente do que o cara que tá apitando. Não, lá. mas aí Aí é aquela é coisa. um Então tem o problema, erro de né? escalação, porque Não, se assim, o problema é esse, independente disso, não, inverte quem tá no campo. Não, Mas é isso que eu tô futebol, a dizendo, única mas coisa aí ele vai ficar pressionado, ó, principalmente numa situação dessa, o cara marca. Ele vai ficar pressionado, velho. Tipo assim, o cara que tá lá dentro, Com a ele vai ficar TV, pressionado mas pela espera- torcida, pelo treinador, como a gente viu na final do Carioca. O Abel faltou dar na cara do juiz Tanto que ali. inverteram o lado. Inverteram o lado. É. Ele vai ter pressão da complicado. torcida, vai ter pressão em todo lado, cara. É. Pra ele O Helder- reverter uma decisão, é rapidão. O Helder colocou aqui, o Felipão foi enfático em dizer ontem que o árbitro perdeu a autoridade. Tudo é decidido pelo vídeo. E é um problema do VAR que poderia acontecer, transferir a responsabilidade pro vídeo, né? Aí o Jandão, a FPF, a Federação Paulista de Futebol, tá de brincadeira colocar um árbitro polêmico para evitar um claro. Mas qualquer árbitro é polêmico, Jandão. Cleivan, cadê a blusa do meu verde? Eu vim em protesto por causa do Wilson, que ele não usou a blusa de São Paulo naquele dia. Aí o Kelson Ele entrou tava com aqui, ó. cartão. O Kelson colocou assim, oi, aí o Wilson, ora oi. Na minha opinião, foi pênalti, pois desequilibrou o Dudu. Pra você, Quem? o Borja é Wilson? jogador. Não, o Kelson. Ah, o que? Pra você, o treineiro é técnico, então é por aí que vai. Mandei um oi sem querer. Ó, João, não sei desde quando estava em treinamento com o VAR, mas será que não foi muito precipitado colocar logo nessas finais? Aí o Fabiano coloca, o Palmeirense deveria fazer um empréstimo na Crefisa para comprar arbitragem. É possível, é possível. Tudo com a Crefisa é possível. Tudo é possível. E se alguém estiver precisando de crédito consignado, dá uma passadinha lá. Eu, assim, com relação- Ele tá patrocinando a gente. Se não tiver, não pode falar esse nome aqui, não. Com relação à velocidade que tu falou, Andy, esses lances assim, eles são decididos com a velocidade normal, porque realmente, se você for analisar em câmera lenta, a impressão é que há uma força desproporcional. exatamente. Então, esse tipo de lance, a orientação, o protocolo é para verificar na velocidade normal. A E o que não lenta- aconteceu, né? Não, O que os não caras- acontece. Os caras podem olhar para ver, por exemplo, se há Os uma mão detalhes, e tal. os Mas detalhes. eles vão fazer a decisão em cima da velocidade normal. Realmente a câmera lenta é para verificar se o cara estava com o pé dentro, Isso. fora e tal. É algo muito objetivo, assim. E às vezes uma mão numa câmera lenta pode dar para ver o movimento de deslocamento do jogador, né? É. Tipo, se é Isso, suficiente aí, para. exatamente. Palmeiras e Novo Horizontino, primeiro pênalti. Não foi. É outra coisa que se muda também de interpretação. O que é bola na mão, o que é mão na bola. Isso é um problema. Isso é um saco, porque assim, Na verdade é um saco, cara, porque não é nem só pela a questão em si, não é porque não se tem critério. A gente vê um marcando uma coisa, o outro marcando outra. eu acho que deveria ser Às logo vezes- igual o futsal. Às Mas vezes vai mudar, Não, acho que a partir de pois maio é, se for assim, beleza. tem negócio de- Bateu na mão, morreu. Morreu. O problema é que não é. Mas vai ser assim, exatamente. vai ser assim. Agora, a Mas faz partir um de- tempo que dizem que é assim. acho que a partir de maio. Na verdade, definido que vai- faz um tempo que a galera diz que é assim, e inclusive Bateu na mão, passou um que- tempo se marcando querendo assim, ou não. todo lado marcava, aí depois passou a não marcar e dizendo que não, a mão tava colada ao corpo, aquele A pessoa papo. tem que O jogar papo assim, agora é assim, que a mão tirou a trajetória natural da não. bola. Mas, gente, o cara não colocou a mão na bola porque quis. É. Ele tá fazendo um movimento de andar, gente. Ninguém anda colado. Jogar Então, sem os braços. Jogar amarrado Dá um aqui carrinho, com o cara, braço. esses criminosos. só quem é joga foda. amarrado só eu, que tava com o bullshit nos dois ombros e jogava amarrado. Entre Não é campo, desparafusa os dois braços. A gente tem que entender também, por exemplo, que se for Itaquera é pênalti. Itaquera Se é for a pênalti. favor do Flamengo também é pênalti. Aí é outra história, né? É um ponto na curva aí do Inclusive, do na nossa enquete, que foi quase 100% do VAR, eu acho que a torcida do Flamengo e do Corinthians não deve ter votado, porque é a favor do VAR. Eu votei, eu sou a favor do VAR. Ah, vocês já disseram aqui, já que você é um torcedor chininho também, igual o Wilson. Então, enfim. É isso, cara. O Torcedor TH, legítimo. acho que é o Thiago Magalhães, diz assim, eu tô só esperando o Pio mitar no comentário aí. Joel, Cleivan, deixa o Gilminha falar. A pedido você tem que falar, Gil. Agora, você pensa do... Rapaz, Ele eu acabou tô de falando falar. Aqui, rapaz, você tá cortando, né? Acho que é porque quer que eu faça o Guará, né? É porque eles me amam. O que é que o Guará acha do VAR, né? Então é isso, gente. Ó, a gente falou sobre o mimimi, sobre torcida, sobre o VAR. Eu acho que o VAR é benéfico, mas eu acho que o ajuste vai ser natural com o tempo também do que vai ser. Outro detalhe do VAR, né, que eu esqueci de dizer. Eu acho que seria muito mais interessante, até pro ritmo do jogo em si, né? Que essas paralisações e a utilização do VAR fosse feita estritamente pelos times. Tipo no tênis, né? Cada um tem direito, sei lá, 2 VARs, 2 pedidos, Como se fosse uma teima, duas né? revisões por tempo. Por tempo. Aí ia ser Pedido de muito. revisão, né? Pedido de revisão. Tipo assim, uma marcação. E aí teria que ser. Não era qualquer marcação, obviamente, né?
era uma marcação de um pênalti ou uma expulsão. Se o cara viu uma expulsão, revisa aí que o cara ali deu uma cotovelada, ele merece ser expulso. Esse tipo de situação. Definir essas situações pontuais e aí dizer aqui, você tem direito a dois pedidos de revisão e você tem direito a 2 revisões. Para o ritmo do jogo ia ser bem melhor. Porque eles iam utilizar com mais parcimônia, vamos dizer assim, né? Com mais cautela e saber exatamente a hora de utilizar. Ia ser um recurso do jogo. Ia ser um novo recurso do jogo. Uma das coisas, né? que eu acho que o VAR é benéfico, até para o próprio andamento do jogo. A tendência é que os caicais da vida minimizem um pouco essas forçações de barra, de pênalti, etc. O cara sabe que se ele forçar, o vídeo tá lá para provar o contrário. Mas só numa situação de pênalti, né? No meio do campo, isso não vai parar. Outra coisa que me irrita é a postura do jogador. Como o jogador é um ser humano burro. Você sabe que tem o VAR. E sabe que não tá foi. Você sabe que ainda não foi decidido ainda. Não, é que você sabe que o árbitro marcou e tá esperando a resposta. O cara tá lá. O Abel, né? O Abel que quase infartou, e como tem técnico que infarta, né? Porque o Muricy já teve problema, o Renato, Mas o também Abel. treinando nesses times aí. O Vandi tem sem ser do time dele torcendo. Ele Tá tem pra esse infartar problema. mesmo, velho. Então é outra coisa que o jogador. Cara, deixa o cara trabalhar. A postura do treineiro, do escolar, foi bacana. Ninguém foi no VAR, Palmeiras e São Paulo, ninguém tumultuou e o treineiro, vamos jogar, deixa pra lá, eu até me assustei, mas porque tava feliz com o empate. Mas é a muito questão provavelmente. cultural, pô. Eles fazem isso porque sabem que funciona essa pressão, pô. Funciona. Tu viu lá, falou do lance do rugby lá, né? O cara disse assim, o juiz chegou e disse, vou explicar o que aconteceu. Depois dele ver a imagem, você fez isso, eu vou lhe expulsar. O cara simplesmente baixou a cabeça e foi embora, mano. Tu acha que daqui no Brasil o cara ia fazer o quê, velho? Se não reclamar, aquele bichão que jogou no Santos tomou foi um cartão do juiz, mas deu pro juiz, O André Luiz. André Luiz, louco de pedra. Tomou o cartão do juiz, deu foi Tá expulso, né? Putaria, ou seja, além de tudo, além das questões tecnológicas em si, tem a questão cultural que a gente tem que... É um obstáculo, né? Não deixa Voltando de ser. aqui a enquete que a gente colocou, pra gente ir encaminhando aqui no final, a gente colocou lá para colocar algumas verdades, né, sobre o 1º de abril, né? Então tem aqui, Massa. Borja é jogador de futebol, é uma verdade, acho que foi o Kelson que mandou isso aqui. Aí colocaram aqui, dizer que o Hudson sabe jogar futebol, Qual foi a cigana que disse que ele sabe jogar? que só cabem 66.795 pessoas sentadas no Morumbi, porque ele tem certeza que cabe o dobro. Essa foi Não pesada, precisamos hein? Eu dizer não sei o que quer o dizer isso método. aqui. Que o Palmeiras tem Mundial, que o Palmeiras é Deca campeão nacional, o Penta do Ceará e o título de 87 do Flamengo. Então essas são verdades, inspirado hoje. simplesmente aceitem. E tem uma verdade também que eu vou falar em homenagem ao nosso querido Marcelo. Abraço, Marceleta. Que ele disse que ia se retratar, até agora estou esperando aqui. Ele Sobre nem outro apareceu. comentário. Aí não vale retratação. E aí ele vai aproveitar e vai se retratar sobre duas coisas. Sobre a questão, a primeira do perfil e a outra verdade de hoje. O Modric ser o melhor jogador do mundo. É uma palhaçada, velho. Depende Não, do mas mundo, né? Qual é o mundo? O dia É, hoje é, foi o mundo Mas o da dia é da hoje. única partida que ele jogou bem na Copa foi contra a Argentina. Mas No mundo da lua. É, No mundo da lua. fuleiragem, né? E sobre Outra o VAR verdade. tem 2 votos contra o VAR. Provavelmente rubro-negro, corintiano, que a gente entende, a gente aceita, não é fácil. E aí aqui o menino tava falando, o Helder falando que não tem jeito porque bola na mão é interpretativo também, né? Então vai ter VAR, repetição e tudo mais. Pra gente finalizar, só os jogos dessa semana, né? Que é importante falar eu tinha salvo ali, mas enfim. O Grêmio joga pela Libertadores, o Corinthians pega o Ceará jogando pela Copa do Brasil, jogo de volta, tá liquidado, 3-1 primeiro jogo. Liquidado, sei não, né? O que? Lisca doido vai arranjar alguma Não coisa? sei. Tá bem encaminhado. Tá bem Tá bem encaminhado. Se classifica até com 2-0, cara. Não. Não, Não, tem mais gol 1-0. qualificado. Não tem Não mais, tem gol qualificado. 1-0. É penal, né? Penal. Então, dê uma acessada lá no Gol de Ouro, tá bom, pessoal? Que tem lá no nosso aplicativo. E façam suas apostas lá, falem com o Gabriel, qualquer coisa.
E eu acho que por hoje é isso. No final das contas, Cartola, o que ficou mesmo? As Amanhã finais do tem Carioca, depois do título do A Flamengo. gente mandou o áudio lá no grupo, deu uma olhadinha, a gente mandou o áudio no nosso feed lá do Mas aí Instagram. vamos na lá, pra regra. explicar pra quem tá acompanhando o Carioca. Ah, não acredito. E sobre o quadrangular, Tietchan, ele não né? falou não também. Opa, contratação. Flamengo e Fluminense vão se enfrentar novamente. E Vai ter briga de novo? o Flamengo É tem mesmo? a vantagem do UFC. empate, porque foi o campeão da Taça Rio. Vasco e Bangu, Vasco vantagem do empate. E esse jogo é o de domingo, né? É o jogo de domingo. O clássico. E o Vasco outro Bangu. jogo, E aí, o Luca falou domingo, quem passar Santos pra e final- Corinthians vão jogar Segunda-feira. Segunda-feira. Sensacional. A Puta que pariu. Federação Paulista é incrível. Pra arrecadação é péssimo. Né? E assim, quem passar nessa quadrangular final do Campeonato Carioca, aí são 2 jogos onde não há vantagem de empate para nenhum dos finalistas. Então 2 jogos, Então resultados normal, iguais, semifinal, pênaltis. um jogo. Semifinais, vantagem Flamengo e Vasco na sua chave. E finalíssima, quem passar não tem vantagem. Quem vencer por uma quantidade de gols, campeão, 2 empates ou 2 iguais nos saldos somados, pênaltis. Tá gravado, é só a gente assistir algumas vezes pra entender de novo. Porque a explicação é boa, mas porque o negócio é meu É amigo. meio complicado. É, Ó, e falando O sobre Fluminense tava segunda-feira, fora e aí ia ter só Voltando um pouco pros estaduais. foi repescado. falando cada sobre o jogo de título. segunda-feira, tá tudo dominado. Porque é o seguinte, ó, é torcida única, sabe que vai lotar, e a Santos TV e vai. Corinthians? E a TV vai ter Vai estar audiência. transmitindo, é. Entendeu? Então eles não estão nem aí pro torcedor. Que Se vai ser vai segunda- o estádio na segunda trabalhar. Que estádio vai lotar? Pois é. Lota porque vai ser no Vai ser Pacaembu. Pacaembu. Vou dizer pra você, o Santos tem maior torcida, Em São tanto já Paulo, cogitou na aí pra São capital, Paulo na do capital. que na Vila. É. Apesar de haver um projeto de um investidor agora que quer reformar a Vila. Não vale a pena. Se fosse o Santos, eu comprava logo o Pacaembu e subia, porque enquanto existem muitos velhinhos lá ainda. É porque tem muito velho ainda. Então E aí? assim, não tá nem aí. E quem passa aí pra vocês? Depois dos resultados aí do final de semana? Eu mandei. Depois do 0x0 do Palmeiras e depois com o São Paulo e do 2x1 pro Corinthians. Eu falei que o Corinthians ia surpreender, pô. Tô falando. O Corinthians ganhou Pronto, é porque assim, do o que é o- Santos e neutralizou o que é a jogo, situação do- entendeu? E vai ser difícil. É clássico, ser. cara. Corinthians quando O que é vai a pegar situação clássico é do foda. Santos e do Corinthians é assim, eu acho que é o que muito se falou na mídia esportiva. O Santos, tecnicamente, é melhor, mas oscila demais. Ele pode fazer uma partida para golear ou para ser goleado. Não tem condições. Mas aí eu time acho que o buscar. Sampaoli, assistindo os últimos jogos dele, depois das 2 pancadinhas que ele levou em aberto, ele também virou brasileiro. Viu, Kelson? Eu assumo quando a coisa... Porque ele parou de ser aquele time envolvente que vai pra cima, ele não arriscou contra o Corinthians. Claramente ele não arriscou. Ele foi Foi conservador, colocou o Rodrigo depois, já quando o resultado estava ruim. Jogo ruim, e já com o RB Brasil também no Preencheu mais o empate. meio de campo. Mas tu acha que ele vai manter essa tática? Não, Agora não. precisa vencer. Agora precisa vencer. Mas aí é o jogo que o cara ele quer. Mas exatamente. Fica lá, Porque o cara ele joga por uma né? bola no Gustavo, no contra-ataque ou no Love, que tá bem o Wagner Love, Tá bem. tá rápido, Chuta Tá com as duas, fininho, com as duas finaliza pernas, bem, tá né? preparado. Cai, né? não joga centroavante, chuta com as 2 pernas e não cai. Mas ele tá finalizador e tal. Só pra galera não se perder aqui, ó. Melhor do mundo, Fantástico Mundo de Bob, era a história do Modric, o Fabiano falando. O Jandão falando. Marceleta. O Jandão falando que amanhã tem Palmeiras na Libertadores. O João falou assim, ó, o São Paulo joga quando pela Libertadores? Aí o Jandão, 2022. Tá tranquilo. O João tá doido pra apostar no gol de ouro, apostem, nosso patrocinador Master. O Tietchan será chamado de Tchutchuca, novamente aqui, o pessoal riu. E Tchotchola, tem outro nome aqui, vamos fazer uma enquete. O cara do Vandy Júnior não curtiu. O Vandy Júnior não curtiu. Pode chamar até de... E a Federação Carioca deve gastar demais comprando taça. O Santos joga no Pacaembu, ainda fica difícil, opinião do pessoal. Agora vamos falar de Tietchan. Tietchan foi contratado por 5 milhões de euros, 22 milhões de reais praticamente. Até agora eu não tinha visto em nenhum lugar quanto foi o valor. Né? 26 anos. Eles estavam 4 anos de Não sei que contrato. porra foi essa. 4 anos de contrato. Mas aí é o jogador do técnico, o Vandy Júnior. Mas por isso que eu disse, é do técnico. Só que eu tenho uma Vai coisinha jogar por aqui. conta disso, mas se o técnico tivesse moral mesmo assim, pela questão moral, não era pra sair, na minha opinião, não era pra sair ninguém. Pra entrar o Tietchan, não. A não ser que ele jogasse na lateral direita no lugar do Mas Hudson. ele já tem experiência. Aí Ele já sim, joga- aí joga eu segundo concordo que ele volante, poderia jogar meia hoje no time. E lateral direito, foi onde ele já Mas teve ele experiência jogando na com o Lucas. posição dele de hora de primeiro volante, No ou até segundo. segundo Ele é volante, segundo volante. O tempo vai Não dizer, mas o Tietchan pode entrar no hall dos jogadores que eu considero de uma temporada. Borja foi de meia temporada, na verdade.
Vou dizer por quê. Borja, Borja, Wesley. calma, é só um rol. Eu não quero dizer que ele é. O Pablo, que a gente viu uma temporada, era lateral direito, a gente tem que esperar para ver O Pablo ainda. era lateral direito. Ele começou como lateral direito, foi pro Real Madrid B, jogou, passou para volante, depois chegou para atacante. Aí que eu não sabia. Você é um São Paulino chininho, você não sabe de nada. Esse jogador que vai E na o pena Tietê, cair ó, atrás. o Tietê foi bem no Audax, matando o Corinthians num gol de fora da área, certo? E aí o Cuca trouxe ele de graça e ele funcionou. Só que no segundo ano dele, aí o palmeirense falando que Então não foi uma acompanha, temporada, foram duas. foi uma só. Pô, Na Audax segunda ele jogou temporada bem, pô. ele só foi bom em um ano. Audax, Paulista, Palmeiras brasileiro campeão. Ah, foi no mesmo ano. Foi no mesmo ano. Pode crer. No ano seguinte, banco. Cuca voltou. Curioso, eu fui pesquisar isso hoje, algumas escalações do Cuca Banco, na Crefisa. volta. Rapaz, deve estar É o patrocinando. patrocinador, Dando Leila aqui deve estar Já estão merecendo ser Então, vistos assim, aí. por isso que eu tô lhe dizendo, tem que esperar. O Tietchan foi lá pra Rússia e tal. Mas o Tietchan é um jogador que precisa de um esquema para ele jogar. Pô, é o Messi agora, vamos fazer Ele o esquema é. pro Tietchan jogar. Ele é. Tá de brincadeira. Primeiro que ele é um Pelo amor volante de arame, Deus. ele é um volante arame liso. Igual o Márcio Araújo. Ele não dá o bote em ninguém, ele não chega num lance que ele não aguenta. Fisicamente ele não aguenta. Saudades. Ele é rápido. Saudade do Márcio Araújo. Oh, que velho. E segundo, que ele é um jogador de transição rápida. Bate bem com as duas pernas mesmo que caia. Bate bem, fez o gol de esquerda no São Paulo. Só que assim, ele é um jogador que precisa. Mas hoje eu concordo com você. Ele não seria titular nesse São Paulo que está criando o corpo. Porque tem o Luan que tem uma boa saída, é vertical. Tem o Igor também. Tem o Hernani para voltar. Só que tem que montar elenco. Não, aí ó, pra montar elenco é uma boa contratação. Agora, como tu falou, né? Ah, jogador de 22 milhões pra ir pro banco. Paciência, meu velho. Não tá precisando montar um elenco? Então ele chega pra compor um elenco, O Flamengo entendeu? tá fazendo poupança com a Rascaeta. Né? Aí, o Arrascaeta. 63 milhões no 63 banco, milhões pra ver no se banco, rende. entendeu? E o Vitinho, 70 e... Vitinho, Tem é, muito Vitinho, dinheiro no 3, banco aí, tem 6, muito Ei, dinheiro no banco. 2 jogadores de banco do Fortaleza já dá um elenco do Nordeste praticamente. De contrato do Flamengo. é. Já dá um elenco no Nordeste. Sério mesmo, é um elenco. Mas é mesmo. São mais de 100 milhões, cara. Não, são quase 150 milhões. Mas aí eu 70 acho e foda tantos, também, ainda bem que tem um treinador lá que banca isso, né? Porque se não tem um treinador, fica pressionado, como o Jardim, cara. Ficou pressionado a colocar os caras no campo, Eu sou entendeu? contra isso. É esse que tá o Porque problema. o Cuca vai embora. E o Tietchan? Vai ficar Por- lá, por- cara. por Como 4 um anos. monte de jogador estrangeiro ficou largado lá depois do Balsa. Por O isso que Balsa o trouxe um Palmeiras monte não de faz isso. estrangeiro, até o próprio o Nem mexicano lá, o mexicano não, o colombiano, o Osório, trouxe vários também. O Osório, o prof. Duas Trouxe- canetinhas, uma vermelha e uma azul. É muita onda. Trouxe vários estrangeiros que não vingaram, entendeu? Ó, Tiveram o que sair. Gareca trouxe na época de 2014, ele trouxe o Cristaldo, Mas jogou bem. o Tchuri, campeão argentino, Tem um, Cristaldo é um, é um, bom um dos que jogador. Trouxe um dos o Pablo que quem foi que Mouche. trouxe? e trouxe o Tóbio. Você jogaria com o Tóbio aberto ou fechado? Se você... Ele tinha que entrar fechado. O Henrique fica vermelho quando Diz já. que Ó, o Henrique jogaria vermelho com não o pode Tóbio ficar enfiado, vermelho. ó. Ah, jogaria com o Tóbio enfiado. E vocês, jogariam? Ó, só pra gente ler aqui o que o pessoal tá falando, Tietchan vai na lateral, ele não gosta de jogar na lateral, vou avisando logo. Ele pode revezar durante o jogo, mas ele não Incrível gosta. que o Mas Lúcio tá que- se achando na lateral. Ele tem que, e pior que é, o jogador hoje tem que querer. Eu não jogo na lateral. Assim como o Bastos, o Michel Bastos chegou no São Paulo no Palmeiras, ele disse que Não também joga não jogava na lateral. esquerda, É, o cara só queria jogar precisando. no meio. O Tietchan vai ser lateral, Nega Guarani, Federação Carioca quer saber de lucro, Dois coisa lateral, palhaçada. o cara tem que correr demais. Aí o Fortaleza poupou. Pra quem fica em casa, filho. Tu é, O Fortaleza poupou sábado pegar o Guarani e o Wilson disse: o Guará passa. o Guarador razão. O Guará passa em Itapajé, ele falou. O jogo quando é o jogo? É quarta. Quarta-feira. Quarta, então Quarta, vai ser. 9h30. Nossa, Então vai longe ser demais. antes do próximo programa. Quarta. Agora, né? Quarta-feira agora. O jogo vai ser em Itapajé? Não, só passar. O menino disse que passa em Tapajé. Passagem necessária. Ah, Vai chegar em sim. Fortaleza, passa. Márcio Araújo é monstro. Chupa, Rafael. O cara que foi Quem titular foi em que todos disse os times passou.
O João. Mais um O Márcio Araújo Mas foi lá- titular em mas todos os pior times que passou. O Mas Hudson o também, pior- pô. Quem? O Hudson também. O Hudson também. ainda pelo capitão. amor de Deus. Capitão e conseguiu um aumento, o Hudson. Cara, que homem, que jogador. Né? Eu mereço. Eu concordo com o João. Ele passou, o cara é titular em todo lugar. São Paulo era pra ter deixado o Mancini terminar o Paulista. Também acho. Eu também Também acho. acho. Apesar de que o Mancini não tá mais mandando no... Por exemplo, sabe o jogador do E- Barolo, o Virgem? O Virgão. O Virgão. O Virgão, o Virginho lá. Vai embora. embora, Vai embora. Já o que é o lateral, o Bruno Pérez. Mas não É, tem Bruno realmente Pérez. Né? O Igor Vai Vinícius, embora. né? Os pesados, ó, essa mudança de time E já o é Nenê coisa... ainda do tá povo. lá, não foi ainda não. Porque, assim, ele pode entrar numa bola parada, que nem o Vandir. Teve a falta que não deram no jogador do São foi Paulo, falta clara, que eu não achei tão Ia ser falta gol assim. do Nenê A Vandir Chapada. ficou em pé, o Nenê Chapada vai fazer agora, e o juiz segue o jogo. Vai, Depois ele mas pega a falta Eu clara, lembro, mano. eu lembro. Puta que pariu. Verdade. Foi uns 40 Entrada da- minutos, né? Foi uns 40 minutos, eu Bem acho, por aí. pertinho da Tá linha- doido, da- era da dali- linha da grande dali área. pro Rogério era pênalti. Segundo o Dali pro Barolo, Rogério né? era pênalti. Barolo, eu queria tanto que você falasse no nosso programa, eu vou mandar pra Nós todos você. somos seu fã. Barolo Somos disse fã. que o Nenê Tava e o Diego preocupado com Souza, o Barolo, cara. Se não Eram viesse os essas reis. vitórias, eu acho que ia papocar o pobre do Barolo. o Barolo tá igual os técnicos de futebol. E que o tiozinho. O Reinaldo era o bobo da corte, né? O Reinaldo tá muito estressado, né, cara? Todo jogo ele chega pra bater e brigar com Reclamar do todo mundo. juiz e tal. É porque o futebol É quando falta pô, futebol, o jogador, né? tem que arranjar outra coisa pra Ó, o torcida. Kelso tá dizendo que o lateral agora é o Hudson. Mas tá bem. Devia ser o lateral do O banco. Hudson tá bem, não Temos tá que ser gripado. justos, ele tá Tá, bem. tá. Não, ele tá desempenhando bem. Ele pegou só jogadores que seriam os bons jogadores dos adversários. Palmeiras e do Ituano. Ele realmente- E neutralizou os caras. Ele realmente jogou evoluiu bem. muito. Ele agora não tá atrapalhando E demais. ele jogou bem. Ele Ele evoluiu marcou, muito. ele marcou Ele tá uma... atrapalhando Mano, pouco. Ele marcou Ele o fez 3 Martinelli. faltas seguidas, esse É Vandir louco, Júnior enlouqueceu, levou amarelo. Não, mas ele tá segurando os jogadores mais habilidosos dos Tá times. segurando pela camisa. Toda bola ele segura pela camisa, é verdade. Ele tá segurando toda vez. Ele não consegue Eu tô tomar sendo uma assim. bola limpa. Ele não consegue. Toda bola dele que ele vai é falta. Sabe Ele onde o vai logo Hudson- fazendo a gravata, mano. Mas você sabe onde Tu o é Hudson daria doido, certo? Sem zoeira nenhuma. No Corinthians. Num esquema tático onde o time joga Em função dele encaixado. também. Não, encaixado, entendeu? Chamada da Branquinha. Vem pra casa. Não sei o que eu faço, atende? Não, atender no ar não dá. Recusei, Lara, desculpa, tá terminando. Então é Não tem isso. Cartola, não tem Cartola. não pode É, o ser Cartola, o lançamento do Cartola vai ser agora, né? assim. Amanhã, conforme dissemos amanhã, no né? programa passado, acertamos Pode a crer. previsão. Eu vou montar Pois meu time. quinta-feira nós vamos trazer... Minhoca aí vem forte, viu, essa 2 de temporada. abril. Quinta-feira nós vamos trazer aqui as dicas de Cartola pra vocês. Dicas. Vai ser o quadro que a gente vai ter Amanhã às aqui. 11h30 que a gente tiver asilado pra olhar como é que tá o Cartola Nem esse tá, ano. eu nem sabia. 11h30. Amanhã, 11h30 da Sabe manhã, até o abre o horário. mercado. Lembrando que a melhor do nosso grupo aqui é a Marcela. É, a massa. Craque. Marcela, a gente queria que você viesse aqui, Marcela. Já avisei a ela. Ela disse- vem? Ela disse que vai pensar na proposta. Isso, ela entende de futebol mais do que o Vandir Meu Júnior. pai sempre disse que quem mais tem de futebol lá em casa é ela. Um apoio moral. Pois galera, obrigado. Acho que é isso, né? Pra gente não estourar É isso, muito tempo é isso. aqui. Obrigado, pessoal, Obrigado. que acompanhou. Desculpa pelo. Cleivan, Joino Borja. Suicídio. Joino, centroavante, meu irmão. Isso foi o Kels que perguntou. Não, foi o Jandão. Meu irmão Joino era ruim demais. Nossa, era até do tempo do bom e barato. Ô, Jandão, tava tão bem terminando o programa, você vai me lembrar essas coisas. Não dá, suicídio. Só pra lembrar que o Verdão não estará no Cartola, o Palmeiras não estará no Cartola, ainda bem. Mas aí pode De ser jeito que nenhum, se bateu o houver, martelo. não, se houver acordo até o início do campeonato, pode haver reviravolta. Até porque assim, ficaria Andamento. estranho todos os jogos do Palmeiras, embora possa acontecer, se a gente já viu acontecer em jogos em que a rodada era adiada, você não poder escalar daquele específico Ninguém time. sabia qual era a escalação nunca do Palmeiras É mesmo. foda É, mesmo. também tem isso, né? Tem isso Quem também. nunca se frustrou ano passado colocando o Marcos Rocha na vida. Eu, como Aí capitão. o Mike jogava Como se- capitão. jogava E o Cuca também fazia isso. Quinta-feira. Cuca Se fazia prepara o que o São Filipão Paulo também vai fazer isso, que o Cuca também nunca dava escalação e dava uma mexida no time sempre. Mas o time do Palmeiras É pra matar do coração. mais gente, ó, o cartão Goulart livre. pra escalar, Dudu, Goulart. Então é isso. Embora nessa primeira rodada não seja interessante escalar um jogador caro demais, você tem que pensar como o Cartola funciona. Sim. Pelas iniciais você tem que fazer caixa. É. Você tem que escalar São jogadores dicas pro baratos próximo programa. com potencial.
Então no próximo programa a gente vai trazer as dicas, a gente vai quebrar esse vídeo aqui e colocar no YouTube para vocês acompanharem as partes que quiserem. Hoje a gente incluiu mais uns 3 lá do programa anterior, repartido também com as temáticas lá embaixo. E a gente agradece a participação da galera. Legal que só o pessoal tá aqui conversando Muito com a bom, gente, né? é muito bom porque a gente vai abrir melhor esse canal aqui à medida em que a gente... Se quiser patrocinar a gente também, pode procurar, que a gente só tem um patrocinador massa até agora, que é o Gol de Ouro, tá bom? Valeu, galera. Abraço. Foi muito bom. Deus. Até quinta, se Deus quiser. Se Deus quiser. Olha, um ateu maldito desse. Eu vou dizer que deram maior valor a essa piada, viu? Morreram de rir no final e ficou o finalzinho um baitola. E eu vou deixar. Filho da puta desse